Meus irmãos, nós vamos abrir a palavra de Deus na carta de Paulo aos Filipenses, capítulo 4. Carta de Paulo aos Filipenses, no capítulo 4, nós vamos ver do versículo 6 ao versículo 9. Filipenses, capítulo 4, de 6 a 9. Então, peço a atenção dos irmãos para a leitura deste texto tão maravilhoso da palavra de Deus. Filipenses 4, de 6 a 9. Diz assim a palavra do Senhor: Não andeis ansiosos de coisa alguma, em tudo, porém, sejam conhecidas diante de Deus as vossas petições, pela oração e pela súplica, com ações de graças. E a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardará o vosso coração e a vossa mente em Cristo Jesus. Finalmente, irmãos, tudo que é verdadeiro, tudo que é respeitável, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se alguma virtude há e se algum louvor existe, seja isso o que ocupe o vosso pensamento. O que também aprendestes e recebestes, e ouvistes e vistes em mim, isso praticai, e o Deus da paz será convosco. Meus queridos, a palavra de Deus é rica do começo ao fim. A palavra de Deus fala aos nossos corações em todas as suas páginas. Há alguns assuntos que parecem dizerem mais respeito à nossa vida, outros parece que nem tanto. Quando a gente fala deste assunto de ansiedade, eu quero dizer para vocês, irmãos, que isso fala muito ao meu coração. Talvez você que me conheça, você não perceba, você nem desconfie que eu lute contra isso. Mas todos nós, em algum grau, temos que lutar contra o pecado da ansiedade. Irmãos, ansiedade é pecado. Você não tem que ter orgulho de ser ansioso. Você não tem que ter orgulho de tomar remédio para ansiedade, os tais ansiolíticos. Você tem que entender que, à luz da palavra de Deus, do começo ao fim, ansiedade é falta de fé, é falta de dependência de Deus. Meus queridos, nós vivemos em uma geração profundamente instável. As pessoas estão ansiosas quanto ao futuro, preocupadas com as finanças, abaladas por crises familiares, por doenças, por violência e por incertezas. Nunca houve, na história da humanidade, tantos recursos tecnológicos para facilitar a vida. E, paradoxalmente, nunca houve tanta ansiedade. Meus irmãos, as descobertas tecnológicas, esse progresso tecnológico que não para de crescer, de aumentar, deveria, humanamente falando, nos deixar mais tranquilos. Por quê? Porque doenças que até poucas décadas atrás eram tratadas como muito complicadas ou até mesmo incuráveis, hoje elas têm muito mais chances de cura. Você pode ter muito mais certeza do dia de amanhã por causa da tecnologia do que há anos atrás. Mas, paradoxalmente, como nós falamos, isso aí tem causado muita ansiedade nas pessoas. Haja vista o seu celular. Antigamente, não muito antigamente assim, né, não posso me entregar, para as pessoas nos encontrarem, elas teriam que mandar carta, elas teriam que ligar para um telefone fixo,
E um pouco mais à frente, elas teriam que mandar mensagem para o tal do bip. Aí você pegava o bip, um aparelhinho, você via que a pessoa mandou uma notícia bem curtinha, sabia que ela queria falar com você e você ligava para ela. Hoje, as pessoas te encontram onde você estiver, e quando você manda uma mensagem para a pessoa, você percebe que ela visualizou e ela não respondeu, você começa a ficar preocupado. E o problema cresce quando a pessoa, ela responde e logo em seguida ela apaga a mensagem. Aí você, o que você quis dizer? Por que você apagou? Você escreveu aqui, você apagou. O que foi, irmãos? Se quisesse que a pessoa soubesse, não teria apagado. É simples assim. Ou pelo menos deveria ser simples desse jeito. A tecnologia que deveria nos deixar mais tranquilos quanto ao futuro, quanto ao dia de amanhã, a tecnologia tem nos deixado cada vez mais desesperados. Por quê? Porque nós queremos a coisa para ontem. E quando as coisas não acontecem do nosso jeito e do nosso tempo, nós perdemos o controle. Essa realidade também alcança a igreja. Muitos cristãos conhecem a doutrina, mas vivem emocionalmente abatidos. Nunca foi tão fácil conhecer, especialmente a doutrina reformada, a doutrina calvinista. Você vai lá no computador, você digita, você compra livros, você baixa livros, e você hoje tem como saber com muito mais tranquilidade, facilidade, a doutrina que a sua igreja crê, a teologia que a sua igreja professa. Só que os crentes estão cada vez mais emocionalmente abatidos. A palavra de Deus parece que não está fazendo transformação na vida dos crentes. Quando Paulo escreve aos Filipenses, meus irmãos, ele está preso em Roma. Ele não está no resort. Ele não está numa casa de campo, uma casa de praia. Ele está preso em Roma por pregar fielmente o evangelho. Do ponto de vista humano, há motivos para preocupação. Ou seja, será que amanhã eu estarei vivo? Será que amanhã eles vão me decapitar? Eles vão acabar com a minha vida? Mas não, irmãos. Paulo, ao invés de estar preocupado, porque ele é homem, ele prefere confiar em Deus e ele prefere abençoar a vida de outras pessoas, especialmente a vida dos crentes de Filipos. Uma igreja muito especial, muito importante para ele. Então, em vez de essa prisão ou a incerteza quanto ao futuro transmitir medo para o apóstolo Paulo, Paulo ensina como permanecer firme, apesar de nós não termos certeza quanto o dia de amanhã. É isso aí. Irmãos, esse assunto mexe comigo. Esse assunto tem a ver comigo, assim como tem a ver com você também. Assim como tem a ver com você. Meus irmãos, neste texto, Paulo não oferece uma técnica psicológica, mas oferece instruções inspiradas pelo Espírito Santo para uma vida de confiança e obediência. Sabe por que muita gente, muitos crentes estão deprimidos, estão ansiosos? É porque eles não estão confiando em Deus, não estão obedecendo a palavra de Deus. Eles conhecem a palavra, eles conhecem a doutrina, a teologia, mas não estão obedecendo a palavra de Deus. Preferem gastar dinheiro com profissionais da psique do que passar tempo orando e estudando a palavra de Deus. Tendo em vista, meus irmãos, que excelência à luz da palavra de Deus não significa perfeição moral, mas sim fazer tudo o que estiver ao seu alcance com zelo e integridade para a glória de Deus. Pergunto, como o cristão deve proceder para alcançar a excelência espiritual? Essa palavra excelência que não é
tão usada no nosso vocabulário cotidiano, como eu disse, a palavra excelência não diz respeito à perfeição moral, mas diz respeito a fazer tudo o que tiver ao seu alcance para Deus ser glorificado através da sua vida. Então eu quero, irmãos, esta noite, com base neste texto, Filipenses 4, de 6 a 8, tratar com vocês sobre este assunto, responder essa pergunta: como alcançar a excelência espiritual? E você e eu, se amamos a Deus, se amamos a palavra de Deus, se fazemos parte de fato da igreja do Senhor Jesus Cristo, comprado pelo seu sangue, todos nós devemos querer, desejar, alcançar essa excelência espiritual. Então, como alcançar a excelência espiritual? Nós vamos responder essa pergunta, tá, em 3 momentos. A primeira resposta para essa pergunta, como alcançar a excelência espiritual, é essa, que a excelência espiritual nasce de uma vida entregue a Deus em oração. Está aqui, está claro. Se você quer e você deve querer alcançar a excelência espiritual, a primeira coisa que você deve fazer é se entregar a Deus em oração. É isso. Se entregar a Deus em oração. Olha os versículos 6 e 7. Nós vemos assim na palavra do Senhor. Não andeis ansiosos de coisa alguma. Em tudo, porém, sejam conhecidas diante de Deus as vossas petições pela oração e pela súplica com ações de graças. E olha o que Paulo vai dizer no verso 7. E a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardará o vosso coração e a vossa mente em Cristo Jesus. Não é isso que nós queremos? Não é isso que os crentes que estão caminhando para o céu, mas que têm que enfrentar grandes dificuldades neste mundo, querem? Não é a paz de Deus? Não é a coisa que nós mais queremos? Muito mais do que a prata, muito mais do que o ouro, muito mais do que grandes amigos, muito mais do que realizações? Não é a paz de Deus? E a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardará o vosso coração e a vossa mente em Cristo Jesus. Mas para a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardar o nosso coração, o que nós temos que fazer? Nós temos que fazer o que está no versículo 6. Não andeis ansiosos de coisa alguma. Em tudo, porém, sejam conhecidas diante de Deus as vossas petições pela oração e pela súplica com ações de graça. Então, irmãos, como alcançar a excelência espiritual? A excelência espiritual nasce de uma vida entregue a Deus em oração. Entregue a Deus em oração. Irmãos, e diferente de uma reza, a oração cada vez é diferente. Ela pode ter o mesmo objeto, o mesmo tema, o mesmo assunto, mas ela não é necessária a mesma oração. Por quê? Porque amanhã você será uma pessoa muito diferente de hoje. Aliás, já disse certa vez o filósofo, né? Ninguém entra no mesmo rio 2 vezes. Sabe por quê? Porque não é só a água do rio que não é a mesma. Você mesmo, você, no intervalo mesmo que seja curto, mesmo que seja pequeno, você já experimentou algumas mudanças, tanto internas quanto externas. Paulo começa com uma ordem clara, e não é opção, é ordem, é mandamento para crentes. Qual é essa ordem? Não andeis ansiosos por coisa alguma. Ele não ignora a realidade, as dificuldades, as lutas, as incertezas, mas ele confronta a ansiedade com disciplina espiritual. Disciplina espiritual. Irmãos, o mundo tem oferecido uma solução para a ansiedade que não é uma solução verdadeira. É uma solução
que dá a impressão que resolve, mas é uma espécie de alucinógeno. Deixa você com a impressão de que você está fora, que aquele problema foi resolvido e como infelizmente não foi. Mas a disciplina espiritual é importantíssima, o exercício espiritual é importantíssimo. E como que isso é feito de acordo com o apóstolo Paulo nesse texto? A ansiedade é combatida pela entrega total a Deus. Você não deve entregar apenas parte da sua vida. Você deve entregar-se totalmente a Deus. Aliás, é esse o ensinamento de Romanos 12:1, que nós ouvimos dia desses. Rogo-vos, pois, irmãos, pelas misericórdias de Deus, que apresenteis o vosso corpo por sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. E esse sacrifício, irmãos, é o holocausto. O holocausto do Antigo Testamento era quando um animal era entregue, era queimado por completo. E quando Paulo pega a imagem desse sacrifício do Antigo Testamento, esse holocausto, e pede para que agora não um animal seja sacrificado, mas nós mesmos entregues a Deus, ele está dizendo que nós temos que nos entregar por completo, não é apenas parte da nossa vida. Deus, ele nos quer por completo, por quê? Porque nós pertencemos inteiramente a Deus. Então, a ansiedade é combatida pela entrega total a Deus. A solução não é negar o problema, mas é levar tudo a Deus. O problema existe, e se ele existe, você não pode negar que ele existe. Você deve tratá-lo de que forma? Entregando a Deus em oração, confessando a sua incapacidade, confessando a sua fraqueza, dizendo: Deus, está difícil, Deus, está doendo, Deus, eu não consigo. Tem misericórdia de mim por amor do teu Filho Jesus Cristo. É dessa forma, meus irmãos. 3 atitudes substituem a ansiedade. Sabe quais são elas? Estão claras aqui no texto. A oração. O que é a oração aqui? É a entrega consciente das nossas preocupações. Quando nós oramos, nós estamos entregando conscientemente as nossas preocupações a Deus. A outra forma, súplica. O que é a súplica aqui? É o clamor humilde e dependente. Eu suplico a Deus. Eu não ordeno a Deus, mas eu suplico humilde e dependente pela situação difícil que eu estou passando. E finalmente, irmãos, ações de graças. A ideia de ações de graças aqui é que baseada naquilo que Deus já fez na sua vida ao longo dos anos, antes mesmo de você alcançar a resposta de Deus para o seu problema de ansiedade, você já agradece a Deus. Quero trazer à memória aquilo que me dá esperança. Não é isso que Jeremias fala em Lamentações, capítulo 3? Quero trazer à memória aquilo que me dá esperança. E se você olhar quantos livramentos Deus concedeu a você, antes mesmo que Deus te conceda mais um livramento, que é te abençoar, que é te curar da ansiedade, que é pecaminosa, você já vai agradecê-lo. E qual é o resultado, irmãos, quando vocês fazem isso, quando nós entregamos tudo a Deus em oração? O resultado é a paz de Deus. E a paz de Deus, irmãos, não é ausência de conflito, não é ausência de problemas, mas é você saber lidar, você saber que Deus está com você, como a gente vai ver um pouco mais à frente. Ou seja, aqui fala sobre a paz de Deus. Um pouco à frente, no final do nosso texto, vai dizer o Deus da paz. Nós não temos apenas a paz de Deus. Ninguém vai ter a paz de Deus se não tiver antes o Deus da paz. Então, a paz de Deus é o resultado de uma vida que é entregue a Deus em oração, em súplica e em ações de graças. Paulo afirma que a paz de Deus excede todo o entendimento. Como explicar isso? Não dá. Dá apenas para você experimentar, para você curtir,
e para você dar glórias a Deus. Fala, Pai, que paz que eu estou sentindo. O meu querido pai, em algumas situações, ele alegria tão grande, uma paz tão grande, que mesmo ele sem ser pentecostal, dava vontade. Ele falava para mim, Samuel, em alguns momentos, eu sinto uma alegria tão grande dentro de mim, uma paz tão grande, que eu dou glórias a Deus, mesmo sem ser pentecostal, no sentido carismático aí. Mas, pai, me explica isso. Não dá para explicar. Tem coisas que não dá para explicar. A paz de Deus excede todo o entendimento. Sabe por quê, irmãos? Porque isso não é lógico. Isso é sobrenatural. E a paz de Deus guarda o nosso coração e a nossa mente. Guarda o coração e a nossa mente. E essa expressão guardar, irmãos, guardar é tirado do exemplo de um soldado romano que protege uma cidade, que guardava uma cidade. A paz de Deus, que excede todo entendimento, vai guardar o nosso coração e a nossa mente depois que nós fizermos o quê? Depois que nós entregarmos toda a nossa vida a Deus em oração, todas as nossas preocupações, todas as nossas ansiedades. A ansiedade diminui quando a oração aumenta. É isso. Quer diminuir a ansiedade? Aumente a oração, ore mais. Mas não é orar por orar, não é orar sempre a mesma oração, apesar de que o tema, o objeto seja o mesmo, a oração, mude a oração. A instabilidade emocional é vencida quando nós entregamos o controle da nossa vida a Deus, que é o nosso Pai, que é o nosso Criador. A ordem de Paulo, para não viver ansioso e apresentar tudo a Deus em oração, só é possível por causa da obra de Cristo. A excelência espiritual nasce da oração, porque Cristo tornou possível a comunhão com Deus e nos concede a sua paz sobrenatural. Nenhum de nós teria essa paz que Paulo está tratando aqui, que excede todo entendimento, se Cristo não tivesse sacrificado por nós, se não tivesse entregado por nós, se não tivesse cumprido diante de Deus Pai toda a justiça exigida. Nós não teríamos essa paz. Não teríamos. Então, irmãos, como alcançar a excelência espiritual? Em primeiro lugar, a excelência espiritual nasce de uma vida entregue totalmente a Deus. Não se orgulhe da sua ansiedade. Não se gabe da sua ansiedade, das suas preocupações extremas. Isso é pecado. Isso é pecado. E não é só Paulo que trata disso. Antes de Paulo, o próprio Jesus Cristo tratou, especialmente no capítulo 6 de Mateus. É isso aí. E ele usa ali a figura dos pássaros e das flores. Se Deus cuida dos pássaros e das flores, Ele vai cuidar muito mais de nós, muito mais de você e de mim. Meus irmãos, a segunda resposta para essa pergunta, como alcançar a excelência espiritual, é essa. A excelência espiritual é fortalecida por uma mente controlada por valores eternos. Então percebe, irmãos, em primeiro lugar, nós vimos que a excelência espiritual começa de uma vida que é entregue totalmente a Deus. Agora que ela nasceu, a excelência nasceu, começou, iniciou, o que nós vemos? Que a excelência espiritual é fortalecida por uma mente controlada por valores eternos. Coisas que duram para sempre. Versículo 8, irmãos. Filipenses 4:8, né? É um dos versículos mais bonitos. É um dos mais bonitos. E eu já incentivei alguns aconselhados meus a decorarem e a entenderem esse versículo. Finalmente, irmãos, tudo que é verdadeiro, tudo que é respeitável, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se alguma virtude há e se algum louvor existe,
seja isso o que ocupe o vosso pensamento. Aí eu pergunto para você, quais são as coisas que costumam ocupar o seu pensamento e o seu coração? Antigamente tinha um personagem, né, de um desenho animado chamado Tio Patinhas, né? E o Tio Patinhas, ele era marcado por, muitas vezes, o cifrão projetado nos seus olhos, porque ele era louco por dinheiro. Irmãos, e infelizmente muitos de nós também temos a tendência, ou temos que pelo menos nos proteger, nos guardar, para não confiarmos mais no dinheiro do que no nosso Deus. E quando o dinheiro falta, o desespero entra. O desespero toma conta. Conversava hoje com um irmão sobre uma outra pessoa que também é irmão, que quando essa pessoa ganhava talvez 3 vezes menos que ela ganha hoje, ela era mais crente e mais compromissada com a obra de Deus do que é agora. É triste ter que dizer isso e reconhecer isso. É muito triste. É muito triste mesmo. Então, meus irmãos, Paulo apresenta uma lista de critérios para filtrar os nossos pensamentos. Critérios para filtrar nossos pensamentos. Ele está ensinando que a mente é o campo de batalha da excelência espiritual. A mente é o campo de batalha da excelência espiritual. Ou seja, você quer alcançar a excelência espiritual? Você precisa tratar da sua mente, você precisa ocupar a sua mente com aquilo que é virtuoso, com aquilo que tem, aquilo que louva e glorifica o nome do Senhor. Não é aquilo que você quer, não é aquilo que te deixa mais à vontade, mas é aquilo que glorifica o nome do Senhor. O cristão deve pensar no que é verdade. O que é isso? O que é real e o que é eterno. Deve ocupar a sua mente o que é verdadeiro, uma coisa real, mas também eterna. Nada de algo passageiro. Honesto, digno e respeitável. Justo é aquilo que é alinhado ao caráter de Deus. Puro é aquilo que não tem nenhuma mancha, sem nenhuma contaminação. Amável é o que promove graça. É isso. Ou seja, amável promove graça, promove transformação, promove gratidão. Aquilo que é de boa fama é aquilo que edifica, é aquilo que promove crescimento espiritual, testemunho. E ele vai dizer sobre a virtude. O que é a virtude, irmãos? A virtude é excelência moral. Virtude é excelência moral. E o louvor é aquilo que glorifica a Deus. Então ele vai dizer, finalmente, irmãos, tudo que é verdadeiro, tudo que é respeitável, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se alguma virtude há e se algum louvor existe, seja isso que ocupe o vosso pensamento. Irmãos, numa época em que tantos adolescentes e jovens têm decorado tantas letras de funk, nós crentes deveríamos decorar a palavra de Deus. Nós deveríamos, ou devemos, fazer com que essas coisas boas, que glorificam o nome do Senhor, que causa louvor e adoração a Deus, ocupe o nosso pensamento. A gente se preocupa, irmãos, com tanta coisa inútil, que no final das contas, quando nós partimos daqui, não vai fazer nada por nós. Sabe aquele carro que você tanto quer? E talvez você tenha até conseguido adquirir? Não há problema nenhum em si. Você ter um carro novo, trocar de carro, mas o dia que você partir deste mundo, você não vai levar o seu carro.
Sabe aquela viagem maravilhosa que você quer fazer e talvez tenha feito? E eu também? Não há problema nenhum. Mas saiba de uma coisa, o dia que você partir daqui, essa viagem, ela não vai poder garantir a sua salvação. Sabe aquele tênis caro que você tem vontade de comprar? Talvez. Pois é. Talvez não tenha problema nenhum, desde que você tenha condições. Mas quando você partir daqui também, não vai, não vai adiantar nada. É por isso que eu digo para vocês que a excelência espiritual é fortalecida por uma mente controlada por valores eternos. Ocupe a sua mente, o seu coração, com aquilo que vai te trazer resultados além desta vida. Além, além desta vida. Paulo disse: nisso pensai. Nisso pensai. Ou seja, treine a sua mente, discipline a sua mente. Você não controla tudo que você sente, mas você controla o que alimenta os seus pensamentos. O que alimenta os seus pensamentos. Existem algumas coisas que vêm à nossa mente que você clama pelo nome do Senhor. Que você fala, meu Deus, eu não sei como que isso chegou à minha mente. Mas uma vez que chegou, o que você tem que fazer? Aí você tem que controlar os seus pensamentos. Me lembro que eu era adolescente e quando algumas coisas ruins vinham em minha mente, eu começava a cantar alguns cânticos. Alguns cânticos. Isso me ajudou bastante. Algumas pessoas também, talvez, e é muito melhor do que cânticos, quando vem algum pensamento ruim, elas começam a recitar versículos da palavra do Senhor. Versículos da palavra do Senhor. A mediocridade espiritual cresce quando a mente é alimentada por mentiras, medos e distrações. A excelência cresce quando a mente é alimentada pela verdade. Paulo chama os cristãos a pensar no que é verdadeiro, justo, puro e amável. A excelência espiritual é fortalecida quando a mente é moldada por Cristo, que é a verdade encarnada, e pelo caráter revelado em sua vida. Meus irmãos, como alcançar a excelência espiritual? Em primeiro lugar, a excelência espiritual nasce quando nós nos entregamos completamente a Deus em oração. Em segundo lugar, a excelência espiritual é fortalecida por uma mente controlada por valores eternos, não por algo passageiro. E terceiro e último lugar, como alcançar a excelência espiritual? A excelência espiritual amadurece numa vida de obediência e prática. Percebe? Nasce, é fortalecida e agora é amadurecida. Essa excelência é amadurecida. De que forma? Numa vida de obediência prática. Não basta saber, tem que praticar. Tem que obedecer. Último versículo, irmãos, versículo 9. O que também aprendestes, e recebestes, e ouvistes, e vistes em mim, isso praticai. E qual é o resultado? E o Deus da paz será convosco. Percebe, irmãos? Não é automático. A ordem não é invertida. Primeiro, ele vai dizer para nós não andarmos ansiosos de coisa alguma, mas entregarmos tudo a Deus em oração. E qual é o resultado? E a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará o nosso coração e a nossa mente em Cristo Jesus. E agora, antes dele dizer que o Deus da paz será conosco, ele vai dizer que tudo que nós aprendemos, recebemos, ouvimos e vimos em Paulo, nós devemos praticar. Paulo conclui com um chamado à prática. O que aprendestes, recebestes, ouvistes e vistes em mim, isso praticai. 4 dimensões da formação cristã. A primeira coisa, irmãos, é aprender. Não é só da formação cristã, é qualquer formação. Mas estamos falando aqui de vida cristã. A primeira coisa é aprender. O que é isso? É ensino doutrinário. A segunda coisa é receber. É a verdade acolhida no coração. Você aprendeu? Agora você recebe.
Qual é o próximo passo? É ouvir. O que é isso? É o testemunho verbal. E por fim, é ver. É o testemunho prático. E Paulo é ousado aqui. Ele vai pegá-lo como exemplo. Mas é claro, irmãos, que o nosso exemplo último, o nosso modelo último, principal, infalível, não é Paulo, mas é Cristo. Mas por que Paulo não tem dificuldade em dizer, me imitem? Porque ele diz, como eu imito a Cristo. Como eu imito a Cristo. Não há problema nenhum de você chegar para alguém e falar assim, escuta, me imite, se você imita a Cristo. Não há problema nenhum. A fé verdadeira é obediente. A excelência espiritual não é apenas teórica, é vivida. A promessa, o Deus da paz será convosco. Não apenas a paz de Deus, mas o Deus da paz. O que é isso? É presença constante. É comunhão profunda. Jesus Cristo, um pouco antes de subir ao céu, ele estava com seus discípulos, deu mandamentos a eles e disse, e eis que estou convosco todos os dias, até a consumação do século. Irmãos, como é gostoso a gente andar com boas companhias, não é? Como é bom você estar com quem você ama. Às vezes você quer viajar com uma pessoa querida, e essa pessoa querida ela não tem condições de viajar com você, e você fala, eu pago para você ir comigo. Aliás, uma sugestão, viu? Fica uma sugestão aí. De repente, a pessoa querida que você tanto quer que seja a sua companhia por alguns dias, não tem condições. Abençoa essa pessoa e abençoa a sua vida também com a presença dela com você. Agora, é claro, a principal companhia é o Deus da paz. É o Deus da paz. Não basta saber, meus irmãos, é preciso obedecer. A paz acompanha aqueles que praticam a verdade. Eu caminho para o final, dizendo que Paulo conclui, dizendo, o que aprendestes, recebestes, ouvistes e vistes em mim, isso praticai. Mas o modelo final de Paulo é Cristo. A estabilidade espiritual amadurece na obediência, porque Cristo é o nosso modelo, nossa força e nossa presença constante. Filipenses 4, 6 a 9. Ensina que o cristão vence a ansiedade, não pelo pensamento positivo. Tome muito cuidado com isso. O cristão vence a ansiedade não é pelo pensamento positivo, mas por uma confiança prática na soberania de Deus, expressa em oração, gratidão, disciplina da mente e obediência à palavra. O resultado, meus irmãos, é uma paz sobrenatural que guarda o coração e também é uma comunhão constante com o Deus da paz. E por fim, a excelência espiritual não depende das circunstâncias, mas de uma vida moldada pela verdade das Escrituras e pela fidelidade ao Senhor. Então eu espero de todo o meu coração que você lute contra a ansiedade, mas em primeiro lugar que você trate a ansiedade como de fato ela é. Pecado. Pecado contra Deus, falta de confiança em Deus. E para que você alcance a excelência espiritual, você vai ter que, em primeiro lugar, entregar tudo a Deus em oração. Em segundo lugar, você vai ter essa excelência espiritual fortalecida com uma mente controlada por valores eternos. E, finalmente, a excelência espiritual amadurece numa vida de obediência. Meus irmãos, vocês já sabem agora a verdade. Uma vez que vocês sabem a verdade, pratiquem essa verdade. E o Deus da paz será com vocês. Deus te abençoe.